A gente vai fazer essa aula com um som rolando, que embora esteja aqui no estúdio, está vazando um pouquinho das aulas lá de fora. Então eu vou direto à resposta, gente. O tom mais fácil para se tocar no violão ou guitarra é Sol maior ou Mi menor. Vou te explicar por que isso funciona e como você pode usar isso a teu favor. Primeiro motivo, vamos pensar assim, gente. A maioria das músicas, principalmente no mundo pop ou rock, existem usando acordes do campo harmônico. É um grupo de acordes que funciona bem naquele tom. Ele foi gerado pela harmonização em terças superpostas da nota daquele tom, das notas da escala daquele tom. Eu sei que é um nome meio técnico, harmonização em terças superpostas, mas ele gera um resultado simples que eu vou colocar aqui para você, tá? Vou colocar sem sétimas, porque a gente está falando mais de um universo de música pop, rock, né? Não existe tanta sétima. Pode acontecer, mas na maioria das vezes não. Pensa assim, música do Legião Urbana, música Capital Inicial, né? Tem mais acordes tríades, né? Então, embora possa ter tétrades, eu vou colocar aqui com tríades. Vou botar sombreadinho assim, tá? Então vamos pensar o seguinte, gente. Olha os acordes do campo harmônico, os acordes que acontecem naquele tom. Quase todos eles, né? De fato, todos eles não tem pestana, porque o único que teria, eu vou fugir dela te mostrando um macete, tá? Ó, olha os acordes do campo harmônico. Sol, Lá menor, Si menor teria pestana, mas você pode fazer assim, ó. Aí, nesse caso, só para fugir da pestana, se você ainda achar necessário. Eu te aconselho muito a encarar isso aí, porque não é nada difícil, tá? É super simples. Mas nesse início, se você estiver começando, você consegue passar sem essa pestana, ao invés de fazer esse acorde aqui, ó. Vou botar o gráfico aqui do lado, você fazer esse. Então esse é o terceiro acorde de Sol. O quarto acorde de Sol é um Dó, não tem pestana, depois um Ré, depois um Mi menor, depois um Fá sustenido meio diminuto. Não tem pestana, mesmo assim acontece bem pouco, tá? Nesse universo pop. Então o que eu estou falando aqui? Isso compõe, assim, 90% de tudo que você ouve em música, tá? Independentemente do tom, tá? Se eu transpuser todas as músicas para o tom de Sol, esses são os acordes que vão acontecer quase sempre. Digo até mais, tá? Tipo uns 96, 97% de tudo que você ouvir num tom vai respeitar o campo harmônico daquele tom. Especialmente se não for jazz ou música erudita. Se for uma música mais básica, rock, pop, vai ser quase tudo campo harmônico. Beleza, felicidade, porque você já sabe o menu de acordes que vai acontecer. Então olha só para te dar um exemplo como isso é verdade. Não. Vê como só vou usar esses acordes que estão aqui. Tire suas mãos de mim, que eu não pertenço a você. Eu me dominando assim, te dei um sol, te dei um mar pra alegrar meu coração, pra meteoro da paixão. Todas essas músicas que você conhece, tipo vou te levar, yeah, te levar daqui, yeah. Todas essas músicas respeitam o campo harmônico. Então o primeiro motivo principal, o campo harmônico de Sol tem acordes, né? Todos eles, 1, 2, 3, 4, 5, tem acordes que eu não uso pestana, principalmente para quem está começando. Isso é muito bom. Vamos para o segundo motivo. O segundo motivo é, vamos assumir que você está começando a ver músicas um pouco mais avançadas. A primeira situação não tonal que acontece quando você está trabalhando com música é dominantes secundários. Mesmo que você não saiba ainda o que é essa matéria, eu vou te dar uma ideia dos acordes que acontecem. Essa matéria, que você ainda não conhece, dominantes secundários, o primeiro passo fora da harmonia tonal, o primeiro acordezinho que não está dentro do tom, todos os dominantes secundários de Sol, os principais dominantes secundários que acontecem, também não tem pestana. Então, se você tiver uma música um pouquinho mais avançada, essa música usa só os acordes de Sol, como o Heitor falou, mas tem um acordezinho que é fora, deve ser um tal desse dominante secundário, que é a primeira coisa diferente que pode acontecer. No tom de Sol, os dominantes secundários apontados para cada um dos graus também não tem pestana. Quem chama o Sol é um Ré, ou um Ré7, não tem pestana. Quem chama um Lá menor é um Mi7, também não tem pestana. Quem chama esse Si menor, aí sim é o único que tem pestana. Fá sustenido 7, prepara o Si menor. Né? O Si menor você vai fazer aqui sem pestana. Quem prepara, por exemplo, um Dó, é um Sol 7, não tem pestana. Quem prepara um Ré, Lá 7, não tem pestana. Quem prepara um Mi menor, aí presta atenção, Mi menor, tem um Si7 que prepara esse Mi menor, tá? Posso fazer com pestana, mas eu posso fugir dessa pestana assim, ó, sem pestana, chegando no Mi menor. E o dominante secundário do 7º grau, quem chamaria um Fá sustenido meio diminuto, seria o Dó sustenido meio diminuto, mas se o 7 acontece muito raramente, imagine quem chama esse 7, acontece muito pouco.
Vamos agora para o terceiro ponto e principal, assim, principalmente se você está querendo tocar fingerstyle, músicas soladas, tá? Isso é muito importante. Olha só as cordas soltas do violão, gente. Olha as notas. Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi. Todas estas notas estão no tom de Sol. Também estão no tom de Dó, tá? Dá para usar também, mas estão no tom de Sol, todas elas. Isso quer dizer o quê, gente? Quando você quiser trocar de acorde, uma das coisas mais comuns que acontecem, né, para quem está começando, é trocar um acorde assim, ó, tipo faz o Sol, faz um acorde up, para outro acorde up, para outro acorde up, e dá essa mordida, né? O som fica seco na troca de acordes. Olha como isso vai ser vantajoso para você, como você pode usar isso a teu favor. Tocando em Sol, grande parte das notas que estão soltas, que você não precisa botar dedo nenhum, elas são do tom de Sol. Então quando você trocar de um acorde para o outro, por exemplo, estou em Dó e vou para o Sol. Está em Sol aqui, vou para o Dó e agora vou voltar para o Sol. Se eu quiser, presta bem atenção, um sonzinho que tapa esse buraco da troca, que é o que você quer, que os acordes fiquem, né, suaves entre um e outro. Olha o que você vai fazer. Você vai pegar uma nota solta e o tom de Sol, para trocar de um Dó, peguei esse Mizinho. Para trocar, por exemplo, estou num Mi menor. Vou trocar de um Mi menor, por exemplo, para um Ré. Ai meu Deus, cadê o Ré? Enquanto isso está soando essa notinha aqui. Ré. Cadê o Ré? Então tá vendo como isso é importante para você? Vou te dar um exemplo de fingerstyle, tá? Por exemplo, vamos pegar Numb. Olha como esse mizinho da ponta me ajudou a criar uma suavidade entre as trocas, ó. Quando eu vou para outro acorde, não fica assim, ó. Tá entendendo? Outro exemplo, nessa mesma música, olha só essa parte aqui do Numb. Every step that I take is another mistake to you. Olha, do primeiro para o segundo acorde. Quando eu coloco esse mizinho, ó. Quando eu vou do Mi menor para o Sol, eu consigo que a música não pare de soar, né? Ó. Não tem efeito nenhum, tá, gente? Essa ambiência, esse jeito de tocar que parece que fica meio... São as notas do outro acorde que estão entrando por dentro do primeiro, né? Então isso é muito útil, tá? Então eu evito dar aquelas respostas, olha, qual o tom melhor? Olha, depende da nota, depende do acorde, depende da linha melódica, depende... Cara, isso é verdade, mas essas são situações de exceção. Na maioria das vezes, um tom simples e eficiente é o Sol, tá? Esse acorde, esse tom funciona bem por todos esses motivos que eu te dei. Acordes sem pestana, os outros acordes que apontam numa situação um pouquinho mais avançada harmonicamente também tem pouca pestana, o que é relevante para quem está começando, que eu sei que a pestana é uma barreira. Repara o seguinte, eu não estou dando força a não fazer pestana não, tá? O que importa para mim, muito mais do que você fazer pestana ou não fazer pestana, é você tocar. É ter prazer de tocar. Isso é o mais importante de tudo, cara. Não importa se você entende a harmonia, se você sabe fazer pestana, se você desenvolveu uma técnica nova que não usa pestana nenhuma vez, maravilha. A música está acima de tudo isso. A música é abstrata. Independe da sua mão fazer pestana, não tá entendendo? Isso aqui é uma coisa física. A música é muito mais do que isso, muito mais do que isso. Se você tivesse, por exemplo, alguma deficiência física que não conseguisse fazer pestana, você iria conseguir fazer os acordes de uma forma tua, mexendo na afinação, e a música existiria. Provavelmente seria uma forma muito mais original que todos nós, tá? Então pensa sempre isso. A música e o prazer da música está acima de todo esse resto. Gente, vou dar um exemplo agora de como essas notas, passando por dentro da outra, né, geram uma sensação de muito mais fluência e geram um resultado mais fácil de tocar com o mesmo som, tá? É mais fácil.
E o que isso acontece? Todo mundo consegue. Se você fizer de uma forma eficiente, ó. Todo mundo, isso aqui é aluno, tá, gente?